onde que você está, feche seus olhos. Pai querido amado, obrigada, Senhor, pela tua presença nesta noite. Espírito Santo, é palpável, Senhor, a tua presença. E é uma presença alegre. A tua palavra diz que a tua alegria é a nossa força. Senhor, em nome de Jesus, inunda, Pai, o teu povo hoje com a tua presença, com esse desejo de algo novo, com essa expectativa, Pai, dos próximos dias, daquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Deus, em nome de Jesus, leva cativa a nossa mente, o nosso coração, teu trono de glória. Visita aqueles que estão em casa agora, que precisam viver algo, Senhor, diferente, que talvez o seu coração, Senhor, as suas emoções estão tão abalados, ó Pai, mas, Senhor, que o teu Espírito, Senhor, que não está limitado a espaço geográfico, a tempo, a nada, possa agir, Senhor, no nosso meio. Oh, Senhor, em nome de Jesus, que não seja eu, mas seja o teu Espírito. Que esta seja uma noite de encorajamento. Que esta seja uma noite da revelação do teu Espírito. Que esta seja uma noite de quebrar paradigmas. Que esta seja uma noite, ó Pai, de nos levar, Senhor, para os níveis que o Senhor tem para nós. Deus, visita todos, ó Pai. Quero pedir, Senhor, toma o teu povo, Senhor, que está em casa, que eles possam ter um encontro poderoso com a tua presença a partir dessa noite. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Glória a Deus, pode sentar. Olha, você que está em casa, eu vou até abrir aqui meu YouTube agora. Meu YouTube não, da igreja. Pode sentar. O meu também, você pode me seguir, viu? Sandra Farage. E você... Gente... Deixa eu abrir aqui meu YouTube, porque eu quero ver você mandar mensagem aí. Se você está recebendo algo de Deus, você vai colocar lá, vai curtir agora, vai se manifestar no YouTube aqui, no nosso canal, no Facebook, nós estamos ao vivo também. E queridos, Deus me deu uma palavra muito tremenda, porque é uma palavra simples, mas que muitas vezes nós escutamos coisas na nossa vida, que a gente incute dentro de nós, acredita que ela está dizendo algo que ela não está dizendo. E nós precisamos do quê? Da revelação. Nós precisamos do rema de Deus. E eu estava lendo a Bíblia e me deparei com o texto de Zacarias. Vamos abrir a Bíblia no livro de Zacarias. Eu gosto dessa alegria quando a gente fala que está abrindo a Bíblia. Capítulo 4, verso 6 do livro de Zacarias. Finzinho do Velho Testamento. Quero dizer que eu estou muito alegre de estar ministrando a palavra de Deus essa noite. Amém, queridos? Bom, a palavra do Senhor diz em Zacarias, capítulo 4, verso 6. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Queridos, essa palavra, eu quero muita atenção. Senhor, leva cativamente agora os corações em nome de Jesus. Essa palavra, ela se referia à época onde o povo judeu estava retornando à cidade de Jerusalém, depois do exílio. Depois que o rei Nabucodonosor entrou em Jerusalém, destruiu tudo, levou o povo exilado para a Babilônia, eles estavam retornando. Quando Zorobabel recebeu esta palavra, ela se referia justamente a essa época. A época que o povo de Jerusalém, que os judeus estavam retornando a Jerusalém. E eles estavam há décadas no cativeiro e estavam voltando com o intuito de quê? De reconstruir Jerusalém, em especial o templo de Deus. Lembram daquele templo que Salomão havia construído? Eles estavam voltando com a missão da reconstrução.
Só que, gente, esse tempo era um tempo muito diferente. Muito diferente do tempo que rei Salomão construiu o templo. Por que que era diferente? Porque, Tiagão, naquela época, o rei Salomão mandava e desmandava. Porque havia poder, porque havia mão de obra abundante, porque havia recurso financeiro, porque o povo estava animado, porque eles estavam ali empolgados com a construção do templo. E Marquinho, nesse momento, não, era um tempo diferente. Zorobabel, ele era um descendente direto do rei Davi. Ele é um homem que foi levantado naquela época, naquela conjuntura, para encorajar os judeus, para liderar os judeus, para fazer eles pegarem na mão de obra e ir direto para a reconstrução. E diferentemente da época do rei Salomão, que ele tinha assim uma enormidade de recursos, tanto humano quanto financeiro, quanto matéria-prima e tudo, Zorobabel tinha só o quê? Uma comunidade de exilados que estavam amedrontados, que estavam desanimados, ruas, e que tinham a mente subjugada. Você já viu quando você passa por uma experiência, pastor Eduardo, de algo que não deu certo? Que você fica igualzinho macaco que não bota a mão em cumbuca, que fala? Zezé, não é? A gente fica assim receoso de que aconteça de novo. Me lembrei de um fato aqui agora. Eu lembro uma vez vindo aqui para a igreja há muitos anos atrás mesmo. Eu acho que eu era recém-casada e eu passando, descendo um balão aqui, um carro ultrapassou o balão e acertou meu carro. Até hoje, quando eu passo naquele balão, eu passo com mais cuidado para ninguém fazer isso novamente. Para eu não ser pega novamente de surpresa, ali um carro me pegando. E ali, gente, ali naquela circunstância era assim, o povo sabia que tinha uma vez construído o templo, estavam no segundo momento, estavam em outra conjuntura, amedrontados, havia um decreto com algumas proibições, parece hoje, né, o tempo que nós estamos vivendo. E eles estavam, e Zorobabel foi o líder que Deus levantou naquela época para estar à frente desse tempo, para ele estar lá, nessa grande missão, pastor Lopes. E aí quando a gente pega esse texto, não é por força nem por violência, que a gente vai para o original, para o sentido original da palavra. Talvez você vá se deparar com uma coisa tão simples aqui, mas você não sabia. Quando você vai para a tradução do hebraico, a expressão não por força nem por violência se traduz da seguinte forma: força. Força quer dizer habilidade, eficiência, proeza humana. O que Deus estava falando? Não é pela habilidade, não é pela eficiência, não é pela proeza humana. Muitas vezes quando a gente escuta esse versículo, nós entendemos, não é pela força. Deixa eu pegar o Vinícius da força. Não é pela violência, né, Rilquias? Não é isso que a Bíblia está dizendo. Está falando aqui, Deus está falando assim, olha, não é pela sua habilidade, não é pela sua eficiência, não é pela sua proeza humana. Aí vai para a violência. O que quer dizer violência no original, no hebraico? Quer dizer vigor ou força humana. Aí Deus está falando, também não é pelo seu vigor e não é pela sua força humana. Ou seja, Deus estava dando um recado. Ele estava dizendo assim para o povo ali da época: ó, povo de Deus, meu povo, presta atenção. Eu tenho um propósito grande, e essa palavra é para você que está me escutando agora. Eu tenho um propósito, Deus falando, eu tenho um propósito grande com a sua vida, mas para isso acontecer, não vai depender de um exército,
Não vai, Marquinho, depender do vigor individual humano, nem pelo dinheiro, nem pela fartura de recurso, nem pela habilidade humana. Brigadeiro não vai depender da influência. E Deus estava dando um recado: olha, eu tenho propósito para tudo isso acontecer, não vai depender de vocês, mas vai depender do meu espírito. Amém ou não amém? Olha, com esse amém aí eu estou preocupada com vocês agora, viu? E queridos, o interessante é que naquela época o trono de Jerusalém, ele estava vazio. E naquela época era muito diferente de hoje, porque quando falava em rei, as pessoas pediam rei, elas pediam a Deus o rei, elas não se imaginavam sem um rei. Tanto é que há um tempo atrás, Deus falava: eu sou o rei de vocês. O povo encheu tanta paciência que Deus tirou o juiz e colocou o rei. Falou: vocês não me querem mais de rei? Quer um rei que vocês possam ver? Um rei visível? Então tá bom, vamos dar um rei para vocês, não chora depois. E nessa época, Jerusalém estava sem trono. O trono estava vazio. Só que o mais interessante disso é que o trono de Jerusalém estava vazio, mas no entanto, o trono do rei da nossa vida, na arena de decisão. Sabe, se nós somos tão dependentes de Deus, que a nossa vontade de adorar a Ele vem dele para nós. Vocês sabiam disso? Nós somos tão dependentes de Deus, que se nós tentarmos obedecer a Deus, a nossa própria força, sem o Espírito Santo, nós vamos falhar. Porque nós não conseguimos obedecer simplesmente à letra, sem o Espírito. Se o Espírito Santo não estiver em nós, se não for o agir de Deus, nós não conseguimos, pastor Eduardo, nos perdoar. Nós não conseguimos nos punir. A gente pode virar um faqui de tanto jejuar, que nós não vamos mudar nada. Nós não vamos mudar, sabe, convencer a Deus, se não for uma ação pelo Espírito Santo. E há pessoas que se enganam, porque elas acham que pode haver algum sucesso, Patrícia, sem Deus. Queridos, e se eu falo para quem quer que seja, pode ser o Bill Gates, pode ser o presidente da Fundação Rockefeller, pode ser o que for. Ele pode ter todo sucesso, influência e dinheiro do mundo. Ele é um fracassado se Deus não tiver na história dele. Porque basta um vento, que esse cidadão morre e não garante nem a salvação dele. Não existe sucesso na vida sem Deus. Qualquer projeto que Deus não está lá, não é um projeto bem sucedido. Qual que é a garantia de salvação sem Deus? Gente, quase todos os dias, especialmente nesse momento que nós estamos vivendo, a gente tem escutado pessoas morrendo, né? Pessoas que a gente nem esperava. De repente, hoje teve um enterro. O apóstolo Fábio estava, os pastores nossos estavam. Aquela velha frase: para morrer basta estar vivo. E que projeto de vida pode ser bem sucedido? Que sucesso pode haver na nossa vida se Deus não estiver lá? Amém, gente? Então qualquer sucesso na nossa vida, Deus tem que estar na nossa equação. Existem 3 textos que expressam exatamente a relação que Deus nos propõe. Olha que interessante como Deus nos propõe a relação com Ele. Isaías 64:4 diz assim: Deus trabalha para aquele que nele espera. Salmo 37:5 diz: agrada-te do Senhor e o mais Ele fará. Salmo 37:4 diz: deleite-se no Senhor
e Ele satisfará o desejo do seu coração. Essas 3 passagens, elas falam o seguinte, olha, mostram que se você esperar, deleitar e se agradar de Deus, você está permitindo que Deus irá trabalhar, satisfazer e fazer na sua vida. É essa relação que Deus quer ter com você. É uma relação de cuidar de você, de entrar em todas as áreas da sua vida, de pegar os seus desafios e Ele próprio ser o grande mentor, arquiteto, mestre de obras, financiador de todas as obras que existem na sua vida. Quando Deus chamou Zorobabel, falou, olha, isso aqui é obra grande mesmo, mas eu quero te dizer, não vai ser pela tua força, não vai ser pelos recursos humanos, porque bateu o quê? A obediência nele, mas olhar para aquilo que ele tinha nas mãos para realizar aquela obra. Sabe, Deus, Ele nos oferece a sua graça como a poderosa ferramenta das nossas vidas. E quando a graça de Deus está sobre nós, Ele pega aquelas montanhas imensas, que a gente olha assim, parecem intransponíveis, e transforma em montinhos de areia. Porque Ele fala, eu sou o grande que vou fazer isso aqui, eu vou agir sobre essa questão. E essa noite é uma noite de encorajamento. Por quê? Porque você vai descobrir que as suas conquistas não se darão pelos seus esforços pessoais. Sabe, quando a gente descobre isso, que tudo aquilo que a gente precisa, que a gente quer alcançar, não vai depender disso aqui, das nossas forças, da nossa habilidade, do nosso conhecimento, da nossa inteligência, do nosso dinheiro, das pessoas que nos ajudam, da equipe que nós temos. Mas a gente começa a descobrir que essas conquistas vão se dar por um alinhamento nosso com a vontade de Deus. Um alinhamento daquilo que a gente precisa, daquilo que a gente quer, com o quê? Com a vontade de Deus, através do Espírito Santo. Amém, gente? Quem está entendendo aqui? Então diga, eu estou. E esse texto, ele dá sentido à nossa vida prática. Talvez você esteja vivendo um dos momentos mais difíceis da sua vida. Talvez você esteja aqui falando, pastora, minha vida deu um nó em várias áreas da minha vida. Eu tenho vivido tempos difíceis, com dificuldade. Estou me sentindo sozinho, estou me sentindo ansioso, estou me sentindo sem coragem. Sabe? Então você precisa reter os princípios que esse texto fala para nós. Primeiro, o Espírito Santo tem que estar, gente, alinhado ao quê? Ao nosso propósito. Diga, o Espírito Santo tem que estar alinhado ao nosso propósito. Gente, olha só, o Espírito Santo, ele é o ajudador. Se ele estiver alinhado ao nosso propósito, ele vai tirar os obstáculos para aquilo que nós precisamos fazer, nós alcancemos. Quem que se lembra aqui do texto da mulher do fluxo de sangue? Quem? Você em casa se lembra? Se não se lembra, vai ler então. A mulher do fluxo de sangue, pastor Eduardo, ela ficou 12 anos com hemorragia. Por 12 anos, aquela mulher sofreu de hemorragia. E o que aconteceu? Ela gastou todos os recursos dela, ela gastou toda a força dela, tudo que ela podia, ela gastou. No dia que ela entendeu que a cura dela estava em tocar em Jesus, ela se alinhou ao propósito de Deus e imediatamente o milagre que ela precisava entrou na vida dela. A gente precisa entender isso aqui. A gente precisa entender o que nós precisamos fazer para nos alinhar com Deus. A gente precisa entender, olha, o que precisa acontecer, aonde que eu preciso tocar. Talvez tenha coisas na sua vida que você botou barreiras e limite com Deus.
Você falou assim, não, isso aqui tá bom, isso aqui tá legal, mas essa área que Deus não vai poder entrar. Não, eu não vou me batizar porque isso é religiosidade. Afinal de contas, eu nasci católico, eu recebi a aguinha quando eu nasci, eu recebi todas aquelas orientações, eu quero Jesus, mas olha, do meu jeito. Não, querido, mas a Bíblia fala isso, fala sobre a decisão. Tá? Não, não interessa, é do meu jeito. Será que você não precisa ter um alinhamento? Será que você não esteja pedindo e desejando certas coisas na sua vida por vingança? Será que certas coisas que você tem caminhado sejam por qualquer motivo, mas não sejam por aquilo que vai te fazer bem? Será que você não tem que ter um alinhamento, um realinhamento, sabe, na sua vida? Será que algumas coisas que você tem buscado não seja por ganância? Não seja por, sabe, motivos que não deveriam ser? E você tem que realinhar aquele desejo, realinhar o seu caminhar. Essa mulher entendeu que tudo que ela precisava, que era cura, para ter a restituição da vida dela, era tocar em Jesus. Qual é a área da sua vida que você precisa tocar? Pastor, olha, esse negócio de dar dízimo e oferta, eu não concordo. Querido, não sou eu que estou falando mesmo, porque eu não fico com dinheiro de ninguém. É Deus que está falando, é a Bíblia que está falando. Será que de repente você tem um chamado e você foge dele? Porque afinal de contas isso aí, imagina, né? Eu vou ficar aí, né, Marquinhos, ajudando em trabalho social, pelo amor de Deus. Eu tenho que ganhar dinheiro, pagar minhas contas. Será que você não está botando limites e está impedindo certos alinhamentos, propósitos que Deus quer usar? Eu sempre falo que nós somos chamados para propósitos específicos e não cabe nós rejeitarmos a Deus. Não cabe a nós, quando a gente fala, olha, eu tenho um ministério, eu sou intercessor, mas eu não quero mais ficar, sabe, Rilquias, no ministério de intercessão, porque afinal de contas tem um bando de gente lá que não ora. O ministério quem te deu foi Deus. Você não pode, não é que você não pode falar não para Deus. Muitas vezes a gente não quer falar não para tantas pessoas que a gente fica mal, né? A gente fica mal. Mas para Deus a gente fala com tanta facilidade. E nós seguimos a nossa vida. A vida segue. Porque a gente acha que com Deus não tem problema. Olha, eu tenho meus planos, eu ando do jeito que eu quero, eu preciso só da bênção de Deus. Não é assim. A Bíblia fala em Jeremias 29:11 que muito maiores são os planos de Deus para a nossa vida, planos de paz, de bênção, para nos levar para os fins que nós queremos, que nos prospera, que nos traz muitas vitórias, muita paz. E só o que está acontecendo que nós não estamos vivendo Ele? Será que a gente está desalinhado? Amém, gente? Amém? Você recebeu essa palavra? Amém. Outra coisa que nós vemos nesse versículo, as grandes coisas são compostas da formação de pequenas partes. Sabe, as pequenas coisas precisam ser conhecidas para crescer e se tornarem grandes. Você precisa começar a aprender a obedecer pequenas coisas. Pequenas. Parar de ser resistente, bicudo. Parar de achar que você sempre está com a razão. Sabe, teve um episódio na Bíblia que um grande general chamado Naamã, que era um homem de muita autoridade, usava uma armadura. Só que por baixo da armadura ele tinha lepra. E a serva dele, a moça que trabalhava na casa dele, um dia chegou e falou assim: olha, vamos até a minha cidade que lá tem um profeta e ele vai te ajudar a curar essa lepra. E na hora que ele foi convencido por essa moça a ir para lá, o profeta virou para ele, Marquinhos, e falou assim: olha, mergulha aí 7 vezes nesse rio sujo aí. Mergulha 7 vezes nesse rio. Aquele homem se sentiu ofendido. Marina, qual era a dificuldade desse homem mergulhar 7 vezes no rio? Ele não quis naquele primeiro momento. Era uma coisa fácil, era uma coisa pequena.
Ele resistiu, mas ele foi convencido, ele acabou obedecendo. E ele conseguiu, e somente no 7º mergulho, a lepra foi retirada do corpo dele. Muitas vezes nós rejeitamos a obedecer às pequenas coisas. Nós criamos resistências, nós criamos sofismas, nós criamos as nossas conjecturas e nós achamos que as grandes... Por quê? Porque a gente fala, isso não precisa, isso não presta, isso não é para mim, enfim, você pensa um monte de coisa. E aí você não consegue chegar nas grandes. Aquele general chegou na maior vitória da vida dele, porque ele conseguiu obedecer às pequenas coisas. O que é que você está rejeitando, que você considera inexpressivo, que você fala, olha, isso aqui não precisa? Sabe, de repente ler a Bíblia. Não preciso, eu já li a Bíblia uma vez, eu não preciso. Eu quero dizer, gente, que é tão prazeroso para mim ler a Bíblia. Eu não me imagino sem ler a Bíblia todos os dias. O que será que você considera, que você fala, eu não preciso, eu cheguei em certo ponto, pastor Tiago, que eu não preciso mais disso aqui. Isso aqui não é para mim. Sabe, esses dias a gente tem feito algumas serenatas evangelísticas embaixo do prédio. Né, gente? Vinícius estava lá com o sax, pastor Eduardo, nosso cameraman, pastor Júnior, o evangelista, a Patrícia é a organizadora dos panfletos do balão, enfim, uma turma boa, Rilquias, nosso ministro lá. Mas talvez você pense, para que eu vou fazer isso? Eu não, deixa eles lá. Você está deixando de receber coisas grandes na sua vida, porque você está ignorando as pequenas. Você está ignorando. E grandes coisas só podem chegar até você. Até nós, quando nós nos condicionamos a executar as pequenas coisas. Sabe, talvez você seja útil para as pequenas coisas, para pequenas ações. E isso é uma plataforma de te levar para lugares muito longos. Eu lembro um episódio, gente, há muitos anos atrás, cerca de 17 anos atrás. O pastor Samir lembra muito bem disso. Nós tivemos uma evasão aqui na igreja. E nós ficamos sem estrutura nenhuma. E aí, gente, toda terça-feira, que era terça-feira que o pastor que estava aqui na igreja fazia atendimentos de gabinete, a gente não tinha mais secretária. Toda terça-feira eu vinha para cá, eu saía da minha empresa, eu vinha para cá ser a secretária do pastor. Eu recebia as pessoas, eu providenciava um café para ele, eu deixava tudo organizado. O pastor Samir muitas vezes veio também fez a mesma coisa. E nós fomos o quê? Nós, com pequenas atitudes, nós servimos dentro daquilo que era necessário. O que será que você está ignorando? Eu podia falar, eu não. Eu sou empresária. Minha empresa está em 16 estados do Brasil, eu vou ficar aqui. Terça-feira dando uma de secretária. Queridos, eu entendi como uma grande oportunidade. De repente você está jogando pequenas coisas pela janela da sua vida. Mas Deus quer utilizar isso como uma plataforma para te levar para lugares muito grandes. Amém, gente? Terceiro, quando você faz a parte que é sua, Deus opera a seu favor. E a parte que você não conseguia fazer sozinho, Deus faz. Gente, isso aqui é bom demais. Essa parte é uma parte que eu amo. Tem horas que nós perdemos batalhas porque achamos que a vitória virá, por quê? Pela nossa força humana, pelo nosso relacionamento, pelo nosso dinheiro, pela nossa posição, pela inteligência. E não percebemos que é uma batalha de cunho espiritual, onde sua vitória virá por atitudes espirituais. Presta atenção nisso aqui. Havia uma rainha chamada Rainha Esther.
Chegou um momento que saiu um decreto. Eu estou sendo muito rápida para você captar. Saiu um decreto onde o povo dela, o povo judeu, poderia ser exterminado. E ela era uma judia. E antes dela tomar uma atitude, sabe o que ela fez? Ela convocou um jejum com as suas servas. E ela ficou 3 dias buscando a Deus. Entenda uma coisa: existem batalhas na sua vida que não adianta você querer resolvê-las de forma humana. Não adianta você pegar estratégias humanas. Você tem que cair de joelhos, se dobrar, buscar respostas espirituais. Tem coisas que você tem que passar num concurso, você tem que estudar, você tem que ser o melhor funcionário do seu trabalho, você tem que conversar com alguém. Tem coisas que são o seu agir ali dentro de uma orientação de Deus, mas tem coisas que não. Tem coisas que vai vir uma determinação dos céus em seu favor. Tem horas que Deus vai colocar uma pessoa no seu caminho. Tem horas que Deus vai mostrar a porta da qual está tendo tanta confusão dentro da sua casa. Tem horas que Deus vai mostrar por que tanta doença, tanta enfermidade. Tem horas que é Ele que vai trazer a cura. Tem horas que não é um médico que vai fazer nada. É quando a sua batalha é de cunho espiritual. Entenda uma coisa, sabe, quando você faz a sua parte, o quê? Buscar, escutar, receber, se prostrar, buscar uma cobertura espiritual. Você vai ver um deslanchar, um romper que você não esperava. Porque você entendeu que não é humano. E virá sobre a sua vida, sabe o quê? Uma intermediação, uma intervenção dos céus. Amém ou não amém, gente? Outra, e eu já estou quase terminando. Esse aí. Estou quase terminando. Eu vou falar mais uma vez para ver se eu animo mais vocês. Quando Deus ele dá uma missão maior do que os recursos que você tem na mão para realizar, é sinal que você já tem tudo o que você precisa, porque Deus já providenciou. Amém, gente? Aê, vocês gostaram? Uma salva de palmas. Sabe, Ele próprio virá com os recursos e capacitação a favor da conclusão. Pois nenhuma obra que for pedida a você por Deus vai depender do que tem na sua mão. Jamais vai depender do que está nas suas mãos. Mas sim, sabe do quê? Sabe do que vai depender para que essa missão seja realizada através da sua vida? Só de uma coisa, Marina: da sua capacidade de obedecer. Neemias, ele era um copeiro do rei. Em um certo momento, tudo está relacionado o quê, gente? Com o povo de Deus. Tudo que eu falei aqui, se vocês entenderam, está relacionado o quê? Comigo e com você. Com os propósitos que Deus tem para nós. Neemias era copeiro. E de repente ele ouviu falar que a cidade dele estava destruída, que precisava que houvesse pessoas para reerguer os muros. E ele entendeu que era um chamado, uma missão de Deus. E o que aconteceu? Ele teve a capacidade de obedecer. Ele escutou, obedeceu. E Deus proveu tudo que Neemias precisava para a reconstrução dos muros até o final da sua obra, até a conclusão daquela missão. E como cerejinha do bolo, promoveu o copeiro a governador. Você não entendeu o que eu falei? Tudo que Deus te pedir, Ele já entregou
todo o recurso necessário para que se faça. E no final, se você tiver o coração para obedecer, Ele ainda vai te promover. Ele vai te entregar muito mais do que o início da obra que você começou. Você começou com X, você teve a capacidade de obedecer e você vai terminar com X mais Y mais Z, porque a missão que Ele te dá, você é apenas o meio, você não é apenas o fim. Você não é o fim, você é apenas o meio. Deus, Ele está nos dando a oportunidade de fazer grandes obras através da nossa vida. Só que essa coisa que tem nos deixado emudecidos, que tem nos deixado, sabe, surdos para a voz de Deus, tem nos impedido de alinhar a nossa vida com o propósito de Deus, tem nos amedrontado, tem nos roubado a oportunidade de chegarmos aonde Deus tem para nós. Não adianta a gente achar que a nossa vida, todas as conquistas, onde nós temos que chegar, está linkado ao que você tem na mão. Nós nunca temos o suficiente. Nós não somos capazes de nos levar à salvação. Nós não somos capazes de, dentro do nosso interior, sermos completamente, andarmos na plenitude da alegria e da felicidade, se uma paz interior não estiver dentro de nós. Essa é uma noite de encorajamento, onde Deus quer falar algo específico com cada um de nós. Não é pela violência, não é pela força, não é pela nossa forçação de barra que nós vamos restaurar relacionamentos, que nós vamos reconquistar empregos, posições, alegria, paz. Mas é pelo Espírito de Deus. E aquela palavra, essa palavra foi dada para Zorobabel em um momento. E hoje ela está dando essa palavra aqui para nós. Eu queria que você fechasse seus olhos onde você está. E assim como com Zorobabel, sabe, Deus mandou Jesus. Com Zorobabel, Deus mandou uma palavra e mandou tudo o que ele precisava. E hoje, Deus, Ele mandou Jesus. Ele mandou Jesus por nós. Você sabe por quê? Para quê? Para que nós vivêssemos em paz, para que nós vivêssemos com segurança, para que nós tivéssemos alguém que nos sustentasse, nos abraçasse, nos ajudasse no momento de luta. Sabe, Ele mandou Jesus para nos ajudar nas nossas conquistas e no nosso trabalho. Deus, Ele mandou alguém para nós e por nós, porque Ele tem uma missão, Ele tem um propósito. Ele manda te dizer que nada acabou na nossa vida, que ninguém colocou um ponto final na sua história, mas que Ele tem muito para conquistar através da sua vida, que você vai viver grandes coisas. Mas a primeira coisa, você precisa receber Jesus no seu coração. E eu quero que você bote a mão no seu coração e ore comigo. Pai querido, você que está em casa, faça o mesmo. Bota a mão no seu coração. Sabe? Tenha essa decisão. Alinhe a sua vida aos propósitos que Deus tem para você com ela. Porque aí você vai alcançar coisas que você nunca viveu ainda. Porque você vai viver os propósitos de Deus que são muito maiores e melhores para a sua vida do que aquilo que você mesmo pode fazer para ti. Repita comigo. Pai querido, eu recebo a Jesus no meu coração, para que eu possa viver com paz, com segurança, com alegria e cumprir todos os propósitos que Deus tem para mim, para que meu trabalho não seja penoso, mas para que o Senhor possa ser o meu ajudador
E o Espírito Santo possa ser aquele que vai me conduzir para um reino de vitória. Eu abro o meu coração nesta noite para Deus agir na minha vida. Amém. De olhos fechados. Tem alguém que é a primeira vez que fez essa oração? Só levanta a mão assim para eu ver. Que é pela primeira vez fez essa oração. Tem alguém? Levanta bem alto para eu ver. Eu gostaria que você viesse aqui à frente, que eu gostaria de orar com você. Você que levantou sua mão. Eu quero que você venha. Vem aqui que eu quero orar pela sua vida. Sabe, eu quero abençoar a sua vida, porque, gente, é tão maravilhoso. Sabe quando você fala assim, eu não estou mais sozinho? Quando você precisa de alguém para te ajudar e você precisa de alguém, essa pessoa assim, você não está sozinho, você descobriu que tem alguém para te ajudar naquela situação, que você fala assim, puxa, eu pensei que não tinha ninguém junto comigo, agora eu descobri que eu tenho um Deus que é tão poderoso, tão grande. Então eu sei que tem outras pessoas que levantaram a mão e não vieram aqui. Vem aqui, a gente só vai orar e abençoar a sua vida e dizer, olha, como é que é seu nome? Ana Lídia, você agora tem um ajudador. O Espírito Santo não vai ser mais você sozinha. A sua família não vai estar mais sozinha. Sabe, você não vai estar mais sozinha para conseguir os recursos que você precisa. Porque você vai ter um Deus que vai cuidar de tudo na sua vida. Sabe quando você olha e fala assim, meu Deus, para onde eu vou olhar agora? Eu preciso de socorro. De onde vai vir o socorro? Não, o socorro vai vir do Deus que eu sirvo. Do Deus que eu convidei para estar dentro do meu coração, para o Deus que hoje eu tenho dentro do meu coração. Porque, gente, a gente é muito cômodo. Nós somos, sabe como? Sabe como é que a gente é, pastor Samir? A gente fica no nosso cantinho e fala, mas Jesus já está no nosso coração, já está. Não, a Bíblia fala que você tem que confessar com a sua boca. E a gente tem que orar e confirmar a decisão que você tem de quê, né, Kátia? De aceitar Jesus, falar assim, Jesus é o meu Senhor. Eu lembro, gente, quando eu aceitei a Jesus, eu fiquei um ano, Kátia. Toda vez que perguntava se eu aceitava Jesus, eu ia para o altar. Toda vez, um ano. Porque eu achava inadmissível, Karina, ter algum culto que falasse assim, olha, você quer Jesus? E eu não ia aceitar Jesus. Todo culto eu aceitava Jesus. E se brincar eu aceito hoje de novo. Aliás, toda vez que tem essa oração eu faço aceitando Jesus de novo. Porque nunca teve melhor decisão na minha vida, Ana Lídia, do que receber Jesus no meu coração. Feche seus olhos. Se tiver mais alguém que quiser vir enquanto a gente estiver orando, pode vir. Pode vir. Você vai sair daqui outro. Você vai sair daqui outra. Sua vida vai ser completamente transformada. Não vão ser mais os seus propósitos. Não vai ser mais aquilo que você quer. Não vai ser sozinho. Você não vai estar mais sozinho. Você vai ver paz na sua casa. Porque na hora que a coisa estiver pegando fogo, você vai entrar para o banheiro e vai falar, Deus, entra aqui agora. Traz paz na minha casa. E se a enfermidade bater na sua porta, você vai ter autoridade. Você vai falar, não estou sozinho. O valente vai abrir a porta. E o valente é Jesus. E vai mandar esse vírus, ó, lá para o inferno, de onde ele nunca devia ter saído. Amém? Amém? Feche seus olhos. Vamos orar, igreja. Estenda as mãos. Pai, eu te agradeço, ó Deus. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor está aqui. Obrigada, Senhor, porque não é pelos nossos esforços, não é pela nossa força, pela nossa violência, não é pela, Senhor, a nossa habilidade de convencimento, não são pelos nossos recursos, mas é pelo Teu Espírito. Obrigada, Pai, por cada vida que entendeu, Senhor, que maior é o Senhor, que o Senhor é Rei, é poderoso e que quando o Senhor tem um propósito, nada pode impedir aquilo que o Senhor tem.
Senhor, entra na vida de cada um desses que vieram aqui na frente. Deus, sela cada um deles. Sela com a presença do Teu Espírito Santo. Escreve o nome deles no livro da vida. Realinha a vida deles ao propósito do Teu Espírito Santo. Realinha a vida deles Senhor amado, os planos que o Senhor tem. E que eles possam ser bem-sucedidos. E a partir de hoje, ter uma autoridade que nunca tiveram. Porque os homens, Senhor, a autoridade que o homem dá, muitas vezes é retirada. Mas a autoridade que o Senhor dá é eterna para as nossas vidas. Aumenta a autoridade dos Teus filhos e ajuda-os, ó Pai, a vencer os obstáculos e serem mais que vitoriosos em tudo que fizerem. E que sejam abençoados em nome de Jesus. Aleluias! Aplauda Jesus! Glória a Deus! Vocês que estão à frente vão acompanhar o pastor Lopes. Kátia, você não precisa, mas os demais podem acompanhar o pastor Lopes. Ele vai ajudá-los nesse caminhar com algumas orientações. E queridos, que Deus abençoe. Você que está em casa, sabe, manda uma mensagem. De repente você recebeu essa palavra. Semana que vem nós teremos o batismo. Talvez você precise alinhar a sua vida. Talvez um dia você tenha recebido a Jesus, mas você não tenha decidido batizar, porque você considerou desnecessário. Mas eu quero dizer que ainda há tempo, e Deus tem um propósito tremendo na sua vida. Então manda uma mensagem no nosso chat, manda o seu contato, que nós iremos ajudá-lo nesse caminhar. Deus abençoe. Aplauda Jesus. Dê uma aí, salva gente. de palmas ao Senhor em nome de Jesus. Hoje nós comemos mocotó aqui na igreja, né? Uma palavra dessa. É por isso que você tem que vir para a igreja. É para receber uma palavra que vai levar você para outro nível. Sabe, igreja é lugar, sabe de quê? De pessoas melhores. É lugar de transformação de pessoas. Você sabe por quê? Muitas vezes o inimigo quer parar a igreja, porque a igreja tira a pessoa do lixo e coloca ela no palácio. A igreja tira a pessoa da onde ninguém dava nada por ela e leva ela para ter um lugar de autoridade. Igreja é lugar aonde Deus pega aqueles que não são para confundir aqueles que acham que são. E a igreja, meu irmão e minha irmã, é um lugar onde os profissionais são formados não só na letra, não só no estudo, mas no caráter. Porque a igreja, o sistema que Deus tem para você, mexe com o seu caráter, mexe com o caráter. A Bíblia fala que nós temos que ter o quê? O caráter de Cristo em nós. Quem foi Cristo? Quem é Cristo? Quem será Cristo? Quem um dia Deus sonhou para levar nós para um lugar muito melhor? Foi Cristo. Ele andou por esse mundo, Ele viveu as dores, Ele viveu, sabe, tudo que tinha nesse mundo. Ele participou, Ele conversou com pessoas, teve amigos, teve família, mas em nada Ele pecou, em nada Ele foi, sabe, errado. Ele venceu tudo que Ele falou. A história da humanidade foi criada antes dele e depois dele. Cristo não foi só um revolucionário, Ele é autor e consumador do seu futuro. O seu futuro hoje está nas mãos de Jesus, e você precisa viver esse Jesus. Você precisa viver esse Deus Todo-Poderoso que está aqui nessa noite para te abençoar. Eu gostaria que você, em nome de Jesus, levantasse suas mãos para o céu, porque hoje o Senhor está mudando a vida de pessoas aqui nesse altar. Hoje Deus está mudando a vida de pessoas aí na sua casa. Deus está mudando a sua vida aí, ó, nesse lugar onde você mora. Deus está ampliando, Deus está tirando você do mal, está livrando você de tudo quanto é coisa que tenta travar, destruir a sua vida, trazer tristeza,
Deus não tem tristeza para você, Deus não tem enfermidade para você, Deus tem vida, e vida em abundância. O Senhor diz que Ele tem o melhor dessa terra para te dar, e o melhor dessa terra não é o medo, o melhor dessa terra não é a enfermidade, o melhor dessa terra não é afastamento da igreja, o melhor dessa terra não é você ficar em casa depressivo, o melhor dessa terra não é você ficar mendigando para ter que pagar suas contas, o melhor dessa terra é você ter para dar e não tomar emprestado, o melhor dessa terra é você crer num Deus todo-poderoso que é o Deus da provisão, o Deus que tudo pode fazer, um Deus que tem o DNA, o seu DNA das mãos dele, um Deus que criou todas as coisas onde não existia nada, o Deus todo-poderoso, Criador dos céus, Criador da terra. Querido, isso é uma realidade, isso é uma realidade, em nome de Jesus, isso é uma realidade. Vira para o seu irmão do seu lado e fala assim: a sua vida é uma realidade nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Como a pastora Sandra falou, semana que vem, no sábado que vem, nós temos o batismo às 10 horas da manhã, não é isso? Desculpa, domingo que vem, às 10 horas da manhã, lá na nossa sede, vai ter o nosso batismo. Pastor, como é que vai ser o batismo? Como o apóstolo ministrou hoje, tem um batismo por imersão, que é aquele que você entra na piscina e você é batizado. Tem por aspersão, que é aquele que você joga joga a água. Silêncio aí, ó. Pss, ei, vocês aí. Ei, silêncio. Tem o batismo por aspersão, que é aquele que você joga água na pessoa. E tem um batismo por inundação, queridos. Sabe o que é inundação? Você vai ser inundado, você que vai batizar vai ser inundado com a glória de Deus. Vai ser algo diferente. Nós estávamos procurando um formato para o batismo. E aí, para a piscina é perigoso. As pessoas falam assim: não vou batizar porque é na piscina. Não é perigoso, mas tem cloro, mas não é por aí. Vamos pular, também não é por aí. Aí nós vamos invadir, sabe o que? A imersão do Senhor. Meu irmão, você vai ser inundado, vai ser fantástico, vai ser individual. Pastor, como é que é esse batismo individual? Batismo individual, vai ser individual, irmão. Vai ter um balde na sua frente, você vai ser inundado pelo Espírito Santo. Amém, queridos? Não perca, em nome de Jesus. E domingo que vem, quinta-feira nós temos culto aqui às 20 horas. E domingo que vem nós temos culto aqui às 19 horas. Sei que Deus vai falar com você poderosamente essa semana. Você que está aí na nossa rede social, compartilha essa mensagem. Você que chegar na sua casa, pega essa mensagem de hoje, compartilha com seus amigos. Eu sei que eles vão ser abençoados, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém, glória a Deus. Vira para o seu irmão do seu lado aí e declare sobre a vida dele. Fala assim: que o amor de Deus, que a graça de Jesus, e a comunhão, e a unção, e o poder do Espírito Santo seja sobre a sua vida. Vai em paz, que Deus te abençoe. Glória a Deus.